feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. A Obra Max, perdão, o Adilson falou aqui que a nova aquisição, eu acho que eu tinha falado açaí, né? Eu errei, de fato, Obra Max, eu tinha confundido. Obrigado, Adilson. Beleza, deixa eu só voltar aqui então para a nossa apresentação. Pronto. Então, a gente falou já do BLCP, já falamos do TRXF, já falamos também do HGRU, que acabou soltando esse fato relevante nos últimos minutos, e agora a gente fala do RECT. O RECT 11 ele fez uma nova locação no edifício Barra da Tijuca Corporate, que inclusive foi o primeiro imóvel dele, né? É o imóvel mais antigo do portfólio. A Unigran Rio ampliou a ocupação, então não é um novo inquilino, ele é um inquilino existente, que ampliou a quase em 500 metros quadrados, né? 433,77 metros quadrados. Isso, ele entra no mesmo prazo de contrato que ele já tem, que é até outubro de 2031, e a vacância reduz para 10,59. Deixa eu só dar um gole d'água aqui. Peraí que eu vou salvar aqui essas perguntas aqui que vocês mandaram no chat, que eu já respondo. Mas beleza. Então, a vacância dele reduziu para 10,59%. E algumas pessoas podem falar, nossa, mas 10,59% ainda é um número alto. Pode até ser. Mas eu acho que essa história da vacância do RECT, ela vale uma forma mais visual de você entender como que foi a história dele desses últimos 2 anos. Então, para a nossa live aqui, especialmente para vocês, porque vocês merecem, eu fiz um gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele pega desde lá de mais ou menos fim de 2019 até hoje, praticamente. O que a gente tem aqui neste gráfico? Em vermelho, a gente consegue ver a taxa de vacância do fundo. E eu achei que seria interessante apenas a título de curiosidade, porque não é uma relação direta, em verde, trazer os rendimentos anunciados. Então, você tem aqui, lá para 2019, mais ou menos, entrando em 2020, 10% de vacância. Então, ele tinha lá 10% de vacância, baixou para 9%, baixou para 8%. Então, ele já estava fazendo um bom trabalho. Lembrando que 2020 foi o ano de pandemia. Então, assim, ele já estava descendo um pouco a vacância, mas a pandemia foi se aprofundando, a gente teve todos os lockdowns, o pessoal em casa, o pessoal não pode trabalhar, e as empresas começaram a entregar espaço. Então, você vê que lá no meio de 2020, começou a subir. E foi de 9,7 para 10,6 para quase 14, para mais de 15, e do nada salta para 33 praticamente. Ele navega nessa casa dos 30 e poucos por cento de vacância por um semestre praticamente. Vou contar isso aqui de 27 meses, então 7 meses praticamente nessa vacância super alta. Aí depois, em 2021, né, mais para o final de 2021, ele começa a colocar a mão na massa mais intensamente e baixa de 33,2 para 27,5 para 17, passa uns meses aí descendo de pouquinho em pouquinho, 13, 11 e hoje, usando o fato relevante que eu acabei de mencionar, chega em 10,6%. Esse 10,6% eu já coloquei como um dado de julho, mas é importante a gente esperar o próximo relatório gerencial para pegar esse número certinho, tá? Até mês 6, ou seja, junho desse ano, todos os dados foram pegados do relatório gerencial, tá? Só esse último aqui que eu coloquei pelo fato relevante. Tanto é que o rendimento também ele para em junho, porque o de julho ainda não foi anunciado. E um ponto interessante do rendimento, lembrando que esse não é o único fator, você vê que, obviamente, conforme a vacância foi subindo, o rendimento foi caindo. Se não tem inquilino, não tem aluguel, obviamente não tem como ter um rendimento tão alto quanto. Mas o fundo não é... Esse não é a única característica do fundo que influencia o rendimento, há outras coisas, mas eu acho interessante trazer essa relação e você vê que depois que a vacância começa a cair, o rendimento não sobe. Existem várias coisas envolvidas nisso, como alavancagem, como emissões ao longo desse tempo e, principalmente, um ponto que eu acho que as pessoas até esquecem, né, que fica questionando, tá, mas essa locação vai aumentar meu rendimento? Não vai aumentar meu rendimento? O que acontece? Essas locações, por padrão optado pela gestão, não trazem todas as informações e detalhes dos contratos, mas é de se imaginar que tem carência e tem desconto.
E como essas locações foram feitas recentemente, então deve ter carência, deve ter desconto por alguns meses, e depois que depois que acabarem os descontos e as carências, aí o rendimento tem um potencial de melhorar. E eu digo potencial porque não é uma garantia, a gente tem que ver como é que está a situação do fundo, aí sim usando todo o contexto. Então, espero que vocês tenham curtido esse gráfico aqui, deu um trabalhinho para fazer, mas eu fiquei orgulhoso, achei que ele ficou bem bonito e bem visual. Mas é basicamente isso, eu tenho que dar os parabéns aí para a gestão da REC pela essa força de locação que baixou de 30% para 10% em o quê? Um ano. Então, um ano ele fez uma locação muito grande do portfólio. Até um outro ponto que eu acho interessante mencionar aqui, para um fundo de lajes que já tomam uma proporção maior, já tem vários imóveis, várias unidades nos imóveis, é difícil você zerar a vacância dele, tá? Então, quando você for pegar fundos grandes de lajes, como o próprio RECT, como HGRE, como KNRI, RBRP, ou qualquer outro de lajes que já tem um patrimônio maior, é muito difícil você ter uma vacância zerada. Porque é tanto inquilino, é tanto imóvel, e esse setor de escritório tende a ter uma rotatividade um pouco maior, que é difícil você zerar completamente a vacância. Você pode ter um pouquinho ali, chega um período zero, mas depois acaba voltando um pouco. O negócio é que, historicamente, é importante que o fundo não tenha uma vacância física muito alta. Então, por exemplo, se você olhasse ali no momento aqui, nesse meio do gráfico, se você estivesse naquela situação e falasse, putz, o RECT tem mais de 30% de vacância. Nossa, que fundo, sabe, problemático. Só que você vê que foi pontual. Não foi não é estrutural desse fundo. Foi pontual por conta da pandemia. E a gestão trabalhou e normalizou. Ele já está praticamente no mesmo patamar que ele estava antes de começar toda essa história da pandemia. Então você vê que ele mais ou menos já normalizou. Os valores já é outra história, a gente está em outro cenário, os valores com certeza não são iguais aos daquela época. Mas, em termos de vacância, está normalizado. Agora, daqui para frente, acompanhar as alterações aí que a gente vai potencialmente ver no fundo, seja em rendimento, seja em vacância, seja na alavancagem, a gente vai acompanhando para ver como é que vai ser daqui para frente. Então, sempre fica a minha recomendação, leiam os relatórios gerenciais, acompanhem os relatórios gerenciais. O Edgar aqui fez um elogio gráfico. Pô, obrigado. Eu adoro fazer esses gráficos. Confesso que alguns são mais fáceis que outros aí, mas esse daí ficou bem bacana. Então, eu fico feliz aí que você curtiu. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal